lobos, um dos animais mais adaptáveis e de maior distribuição no mundo todo. Vivem em áreas muito diferentes. Alguns grupos em áreas quentes com 48 graus e outros em áreas muito frias, com até 40 graus negativos. Viviam no passado em vastas áreas da América do Norte, da Europa, regiões da África e áreas bem extensas da Ásia. Eles podem ser encontrados em diversos biomas do mundo, todos com características de relevo e vegetação bem distintas. Algumas dessas regiões são no nível do mar, já em outras chegam a 3.000 metros de altitude. Vivem em florestas, áreas mais pantanosas, na tundra da região ártica, nas pradarias americanas, nas estepes da Ásia, nas regiões mais desérticas do Oriente, na neve e até próximos das cidades, aproveitando inclusive os restos de alimentos das pessoas. O lobo, também chamado de lobo cinza ou lobo cinzento, é a maior espécie entre todos os canídeos. Nesse grupo temos os cachorros do mato, coiotes, chacais, raposas, cachorros vinagres aqui do Brasil, lobos guarás, que recebe esse nome, mas não é um lobo verdadeiro, os dingos da Austrália e os cães domésticos. Muitas pessoas confundem, mas as hienas não fazem parte do grupo dos canídeos. Elas fazem parte de uma família chamada Hienidae, da ordem carnívora. O lobo é um animal imponente, musculoso, com tórax grande, pescoço robusto e pernas compridas, dando ao lobo uma enorme capacidade de correr longas distâncias, inclusive na neve fofa. As fêmeas são mais esbeltas e com um corpo mais harmônico, com pescoço mais fino e tórax menos musculoso. Tem orelhas triangulares, a cabeça bem musculosa e um focinho longo. Seus dentes molares são muito poderosos. Funcionam como uma tesoura para cortar carne e esmagar ossos. Seus dentes caninos são pontiagudos e muito grandes, próprios de um caçador. Medem de 1,5 m a 1,60 m de comprimento. Existem registros de machos chegando a 2 metros de comprimento. Isso medindo da ponta do focinho até a ponta da cauda. Alcançam entre 80 a 85 centímetros de altura na cernelha, que é o ombro do animal, quando apoiado nas 4 patas. Mas já foram registrados lobos com 95 centímetros de altura. A cauda mede de 30 a 50 centímetros. Mas claro que seu tamanho pode variar, dependendo da subespécie de lobo. Em média pesam 50 quilos. O mais leve registrado até hoje era uma fêmea que tinha apenas 12 quilos. Em média, os lobos europeus pesam 38,5 kg, lobos norte-americanos 36 quilos e os lobos indianos e árabes 25 quilos. As fêmeas em qualquer subespécie de lobos costumam pesar menos que os machos, entre 2,5 a 4,5 kg. Claro que já foram registrados lobos mais pesados, com mais de 60 quilos. Esses animais grandes vivem principalmente bem ao norte, por exemplo no Canadá e no Alasca. Também ao norte da Rússia, onde existem registros de grandes machos pesando 70 até 79 quilos. O mais pesado foi um lobo selvagem morto no Alasca em 1939, que pesou 80 quilos. Um lobo com esse peso é um animal imponente e assustador. Com todo esse tamanho, força e potência, podem atingir 60 km por hora correndo. Como eu disse, suas pernas são longas em comparação com o tamanho do corpo, permitindo que viaje até 76 km em 12 horas. O
olfato do lobo é excelente e pode até ser comparado com algumas raças de cães, mas com nós humanos está fora de comparação. O olfato desse animal é 10.000 vezes mais sensível do que de qualquer pessoa. Como o lobo está distribuído em diversas regiões do planeta, existem muitas subespécies desse animal. Existem também muitas discussões entre os taxonomistas, que são os profissionais que classificam os seres vivos. Já foram classificadas mais de 30 subespécies de lobos, o Canis lupus. Na terceira edição de Mammal Species of the World, publicada em 2005, que é um trabalho de referência padrão em espécies de mamíferos e que fornece descrições e dados bibliográficos para todas as espécies conhecidas no mundo, o pesquisador von Zecraft listou 36 subespécies selvagens de Canis lupus e até propôs o cão doméstico como subespécie de lobo, Canis lupus familiaris. Algumas subespécies são lobo euroasiático, também conhecido como lobo comum ou lobo russo da floresta. É uma subespécie de lobo cinza nativa da Europa e das zonas de florestas e estepes da Rússia. Antes da Idade Média, essa subespécie já viveu em toda a Eurásia. Lobo da tundra, também conhecido como lobo turucã, é uma subespécie nativa da tundra e florestas da Finlândia, até a Península Kamchatka. Lobo árabe. É uma subespécie de lobo que vive na Península Arábica. É o menor lobo conhecido. Bem adaptado ao deserto que normalmente vive em pequenos grupos. Nativo da região sul de Israel, sul e oeste do Iraque, Omã e Iêmen, Jordânia, Arábia Saudita e provavelmente algumas partes da Península do Sinai. Lobo da estepe, também conhecido como lobo do Mar Cáspio, sul do Cazaquistão e algumas regiões das estepes da Rússia. Também pode ocorrer no norte do Afeganistão, no Irã e às vezes nas regiões das estepes da Romênia e Hungria. Lobo mongol. É uma subespécie de lobo nativo da Mongólia, norte e centro da China, Coreia e região de Ussuri, na Rússia. Lobo indiano. É uma subespécie de lobo que vive no sudoeste da Ásia, ao subcontinente indiano. Tem um tamanho intermediário entre o lobo do Himalaia e o lobo da Arábia. Lobo italiano, também conhecido como lobo dos Apeninos. Habita as montanhas dos Apeninos e os dos Alpes ocidentais. Um levantamento realizado em 2019 verificou que a população de lobos italianos é de 600 a 700 animais. É protegido por lei na Itália desde a década de 1970, quando a população atingiu um número muito baixo de 70 a 100 animais. Hoje a população está aumentando, embora a caça ilegal ainda é uma ameaça. Desde os anos 1990, os lobos italianos se expandiram para o sudoeste da França e da Suíça. Na mitologia romana, o lobo desempenhou um papel importante na fundação de Roma, amamentando os gêmeos Rômulo e Remo. Mas hoje sabemos que essa história é uma ficção. Os romanos pretendiam mostrar que haviam absorvido o apetite e ferocidade dos lobos com o leite de sua mãe. Embora os romanos não adorassem lobos, não era comum as pessoas matá-los. No antigo Império Romano, eles raramente eram sacrificados em rituais, e não foram encontrados registros de lobos sendo usados nas batalhas e apresentações nas arenas, como nos jogos realizados no Coliseu. E isso apesar de serem mais numerosos em comparação com outros animais usados nessas apresentações, como os leões e tigres. Lobo ibérico. Habita o noroeste da Península Ibérica, que inclui o norte de Portugal e o noroeste da Espanha. Essa região é lar de 2.200 a 2.700 lobos, que foram isolados da mistura com outras populações de lobos por mais de um século. Eles formam a maior população de lobos da Europa Ocidental. No final da Segunda Guerra Mundial, o lobo ibérico tinha sido eliminado de toda a Europa Central e quase todo o norte da Europa.
Seu declínio populacional continuou até a década de 1960, com populações isoladas sobrevivendo na Itália, Espanha, Portugal, Grécia e Finlândia. As populações de lobos começaram a se recuperar naturalmente desde então. 4 grupos foram identificados nas regiões portuguesas de Alto Minho, oeste e leste de Trás-os-Montes, e um grupo localizado ao sul do Rio Douro. 7 grupos foram identificados nas regiões espanholas do oeste e leste da Galiza, regiões das Astúrias, de Castela e de Leão. A classificação taxonômica de Canis lupus em Mammal Species of the World de 2005 lista 27 subespécies de lobos norte-americanos, sendo 24 de Canis lupus e 3 de Canis rufus, que é o lobo vermelho. O lobo ártico, também conhecido como lobo branco ou lobo polar, que é nativa das Ilhas Rainha Elizabeth, no Canadá e outras ilhas próximas. Lobo mexicano, que é uma subespécie nativa do sudeste do Arizona, sul do Novo México, oeste do Texas e norte do México. É o menor dos lobos cinzentos da América do Norte. Lobo da Colômbia Britânica. É uma subespécie que vive em uma região estreita que inclui partes da costa continental. Lobo labrador. É uma subespécie nativa do Labrador e norte do Quebec, no Canadá. Sua cor pode variar do cinza escuro ao quase branco. Lobo do rio Mackenzie. É uma subespécie que vive na região sul do Canadá. O lobo está relacionado com espécies menores de animais do gênero Canis, como o coiote e o chacal dourado, podendo cruzar e gerar filhotes férteis. Aliás, algumas subespécies da América do Norte possivelmente são resultados de cruzamentos com coiotes. Um estudo genético realizado no ano de 2016 sugeriu que os lobos da Europa e Ásia e os lobos da América do Norte se separaram há cerca de 12.500 anos atrás. Também que o surgimento dos cães domésticos ocorreu entre 11.100 e 12.300 anos atrás. Um lobo extinto do Pleistoceno tardio pode ter sido um ancestral dos cães. Os fósseis mais antigos de Canis lupus foram encontrados no leste de Beríngia, também chamada de Ponte Terrestre de Bering, uma região denominada Old Crow, no Canadá. A idade desse ancestral pode ser de 1 milhão de anos atrás. Eles tinham crânios e dentes mais robustos do que os lobos modernos, com um focinho um pouco mais curto. Em junho de 2019, a cabeça bem preservada de um lobo do Pleistoceno, datado de mais de 40 mil anos atrás, foi encontrada na Rússia, perto do Círculo Polar Ártico. A cabeça tinha cerca de 41 centímetros de comprimento, muito maior que a cabeça de um lobo moderno. Os lobos estão muito relacionados com os cães domésticos, ou mais corretamente dizendo, os cães estão relacionados com os lobos. Lobos e cães são bastante semelhantes em muitos aspectos, mas claro que é difícil imaginar que raças como um pug, um poodle, um shih tzu é parente de um lobo, mas são. As raças foram selecionadas através de diversos cruzamentos feitos pelos homens. Muito bem, eu falei sobre muitas subespécies, mas existem também espécies diferentes de lobos. São 2. Vamos ver primeiro o lobo vermelho. Embora tenha esse nome, ele também pode ter cor marrom, avermelhada ou até preta. Tem um comprimento de 1,05 m a 1,25 m, mas a cauda que tem 33 a 43 centímetros de comprimento. E pesa cerca de 20 a 37 quilos. Para variar, existem discussões na ciência dizendo que o lobo vermelho é um híbrido entre o lobo cinza e o coiote. Mas alguns especialistas, no entanto, continuam a classificar o lobo vermelho como uma espécie distinta, enquanto outros o classificam como uma subespécie do lobo cinza, Canis lupus rufus. O lobo vermelho é considerado um dos mais ameaçados de todos os lobos.
Eles foram extintos da natureza na década de 1980. Lobos vermelhos criados em cativeiro foram reintroduzidos na costa da Carolina do Norte. Uma pequena população de menos de 100 animais vive nessa região. Lobos etíopes estão bastante ameaçados de extinção, pois perderam boa parte do seu habitat nas montanhas. Essas áreas foram transformadas em terras agrícolas ou em pastagens para o gado e ovelhas. Doenças como a raiva sinomose canina também reduziram as populações selvagens, e com a aproximação da população humana, muitos lobos etíopes cruzaram com cães domésticos, perdendo a espécie pura. Mas há esperança. A espécie agora tem proteção oficial na Etiópia. E pessoas apreendidas caçando um lobo etíope têm pena de prisão de até 2 anos, que eu acho pouco. Também outras ações, como campanhas de vacinação para cães que vivem perto dos territórios dos lobos e esterilização de animais híbridos de lobos e cachorros, podem ajudar a preservar esse lindo animal. O lobo tem pelos de inverno muito densos e macios, com um subpelo curto. A maior parte desses subpelos cai na primavera e crescem novamente no outono. Os pelos mais longos crescem nas costas e no pescoço. Pelos, especialmente mais longos ainda, crescem nos ombros e quase formam uma crina na parte superior do pescoço. Os pelos de inverno são altamente resistentes ao frio. Lobos que vivem na região norte podem descansar tranquilamente em áreas abertas com 40 graus negativos, colocando seus focinhos entre as pernas traseiras e cobrindo o rosto com a cauda. Em climas frios, o lobo pode reduzir o fluxo de sangue perto de sua pele para conservar o calor do corpo. O calor das almofadas das patas para os pés é regulado independentemente do resto do corpo e é mantido logo acima do ponto de congelamento do tecido, onde as almofadas entram em contato com o gelo e a neve. Lobos que vivem em climas mais quentes têm a pelagem mais grossa e mais escassa do que os lobos do norte. Lobos mais velhos geralmente têm mais pelos brancos na ponta da cauda, no focinho e na testa. Sua cor pode variar bastante. Por isso eu não concordo em chamar esse animal de lobo cinza, lobo cinzento. Eu prefiro chamar apenas de lobo, ou com o nome da subespécie, por exemplo, lobo ibérico. Seus pelos podem ser brancos, marrons, cinzas e pretos. A pelagem do lobo euroasiático é uma mistura de ocre ou mais ferrugem. Na América do Norte as cores variam bastante, sendo lobos do Ártico canadenses brancos e do sul do Canadá, Estados Unidos e México mais cinza. Em algumas áreas das montanhas rochosas de Alberta e Colômbia Britânica, a cor da pelagem é preta, algumas sendo cinza azulada e outras prateada e preta. Vivem em bandos, e esses grupos são chamados de alcateias. Esse bando começa a se formar quando o macho e uma fêmea se encontram e passam a viver juntos, se estabelecendo em um território para criar seus filhotes. A alcateia é formada basicamente por um casal de adultos, denominados como macho alfa e fêmea alfa, e seus descendentes de várias idades. Cada lobo tem sua própria personalidade. Eles possuem uma grande capacidade de formar fortes laços sociais, e é o que torna possível viver em grandes grupos. Uma hierarquia de dominância é estabelecida dentro do grupo, o que ajuda a manter a ordem. O macho e a fêmea alfa se impõem sobre os seus subordinados e decidem as atividades e o dia a dia do grupo. As fêmeas têm papel importante nos cuidados e defesa dos filhotes, enquanto os machos na caça para a alimentação dos lobos da alcateia. Mas muitas vezes tanto machos como fêmeas caçam em conjunto. Uma nova alcateia geralmente é formada quando o macho e uma fêmea saem do grupo e viajam juntos em busca de uma área isolada sem a presença de outros lobos. As alcateias raramente adotam lobos adultos solitários e normalmente os matam.
Nos raros casos em que outros lobos são adotados, é quase sempre um animal jovem, de 1 a 3 anos de idade, que dificilmente competirá pelos direitos de reprodução com o casal alfa dominante. Os lobos são territoriais e geralmente estabelecem áreas muito maiores do que precisam para sobreviver, garantindo um suprimento constante de presas. O tamanho do território depende muito da quantidade de presas disponíveis e da idade dos filhotes da alcateia. O grupo de lobos viaja constantemente em busca de presas, cobrindo aproximadamente 9% de seu território por dia. Em média, andam e correm 25 km por dia. O casal alfa é monogâmico e permanecem juntos por toda a vida. Porém, se um deles morrer, outro companheiro acaba formando um novo par com o animal solteiro. Outro privilégio para o casal alfa é o acesso à comida. Quando uma presa grande é capturada, eles têm o direito de comer primeiro, o quanto quiserem, junto com seus filhotes. Em geral, os lobos tendem a se alimentar amigavelmente quando a comida é suficiente. Nas alcateias maiores, geralmente existe um casal no segundo escalão, chamado de beta. Os lobos beta normalmente assumem o papel de criar os filhos do casal alfa, tornando-se mães ou pais substitutos dos filhotes enquanto o casal alfa está ausente. Os lobos beta são os mais propensos a desafiar seus superiores no papel de alfa, embora alguns betas pareçam satisfeitos em ser o segundo na hierarquia. E às vezes até permitem que lobos de classificação mais baixa avancem na posição deles. Eles evitam confrontos e brigas de verdade, mas possuem muitos rituais e posturas agressivas. Os lobos preferem guerra psicológica a confrontos físicos, o que significa que o status de alto escalão se baseia mais em personalidade ou atitude do que em tamanho ou força física. A maioria dos lobos solitários estão nessa fase por um período curto. Eles ficam sozinhos quando saem em grupo para formar seus próprios bandos. O tamanho médio das alcateias na América do Norte é de 8 lobos e na Europa de 5 lobos e meio. Na Eurásia, os grupos médios são de 8 lobos, 2 adultos, jovens e filhotes. Mas existem registros de grupos enormes. Uma pesquisa mostrou um grupo com 42 lobos na alcateia. Eles demarcam seus territórios com urina e fezes, deixando seu cheiro nos troncos de árvores, pedras e plantas rasteiras. Isso serve como aviso para outros animais e outras alcateias, mostrando que a área tem dono. Outras formas de marcar sua presença é por arranhões em troncos e no chão. E claro, pelo famoso e muitas vezes temido uivo. Eles evitam os contatos e conflitos com grupos rivais, mas se alguém invadir o território do outro, as batalhas são inevitáveis e bastante violentas. Essas lutas são as principais causas da mortalidade de lobos. Um estudo mostrou que de 14 até 65% das mortes de lobos em Minnesota, nos Estados Unidos, foram causadas por outros lobos de alcateias diferentes. Existem muitas lendas sobre isso, mas os lobos não uivam para a lua, não para a lua cheia, nada disso. A lua não afeta a vocalização, os uivos dos lobos. Uivam para reunir a alcateia, geralmente antes e depois das caçadas. Para emitir um alerta para o grupo, como a presença de lobos rivais, ou para se localizarem, por exemplo, durante uma tempestade, enquanto atravessam territórios desconhecidos, e para se comunicar através de grandes distâncias. Quando o lobo do grupo se separa, esse animal perdido uiva, e os outros lobos do seu grupo respondem, dando a ele um som para guiá-lo para casa. Os lobos do grupo reconhecem as vozes uns dos outros.
Outras vocalizações incluem rosnados, latidos, chiados e lamentos. Os lobos não latem tão alto ou continuamente como os cães. Lobos submissos ou com medo mantêm seu corpo baixo, achatam seus pelos e abaixam suas orelhas e cauda. Os lobos tendem a uivar mais durante as horas do crepúsculo, geralmente antes de saírem para caçar e voltarem. Os lobos também tendem a uivar mais durante a estação reprodutiva e durante a criação dos filhotes. Normalmente, os lobos dominam as regiões que vivem. Existem muitos conflitos com outras espécies de animais. Na América do Norte, os incidentes de lobos matando coiotes são comuns. Não há registros de coiotes matando lobos, embora se os coiotes estiverem em um número maior, eles podem perseguir e afugentar um lobo. Os ursos pardos normalmente dominam os grupos de lobos nas disputas por um animal morto. Os lobos podem comer ursos pardos, caso consigam matar algum, enquanto os ursos pardos parecem comer apenas lobos jovens. Lobos foram registrados procurando ursos pretos americanos em suas tocas para matá-los, sem comê-los, provavelmente para eliminar a concorrência pela caça. Lobos e pumas podem viver nos mesmos territórios, mas eles se evitam. Porém, existem batalhas entre essas duas espécies, e eu já fiz um vídeo mostrando isso. Na Ásia, existem brigas entre lobos e tigres. Por exemplo, com tigres siberianos na Rússia, onde os tigres eliminam ou diminuem muito a quantidade de lobos. Há estudos de regiões onde existem muitos tigres que os lobos foram exterminados. São predadores noturnos, geralmente iniciando a caçada no entardecer, mas muitas vezes caçam durante o dia mesmo. Podem caçar animais bem grandes. Um grupo com 15 lobos consegue abater um alce adulto. Na América do Norte, caçam grandes mamíferos selvagens, como cervos e bisões. Na Ásia e na Europa, a maior parte da caça é de mamíferos selvagens de porte médio, como veados e javalis. Um lobo bem alimentado armazena gordura sob a pele, ao redor do coração, intestinos, rins e medula óssea, principalmente durante o outono e o inverno. Podem também comer animais menores, como coelhos, roedores, aves aquáticas e seus ovos, e também predar lagartos, cobras, sapos e insetos grandes, quando disponível. A dieta dos lobos que vivem na região costeira do Alasca inclui 20% de salmão. Podem comer até frutas. Registros na Europa mostraram lobos comendo maçãs, peras, figos, melões e cerejas. Na América do Norte, os lobos comem mirtilos e framboesas. Ao caçar grandes presas, os lobos tentam isolar um animal do seu grupo. Mas eles podem se ferir ou até morrer durante essas caçadas, principalmente se a presa for um forte bisão ou alce, com chifres e cascos poderosos. Existem registros de lobos perseguindo uma rena, que é chamada também de caribu, por 8 quilômetros. E outro registro de lobos perseguindo um cervo por até 20 quilômetros. Esses bichos são verdadeiros maratonistas. Quando uma presa é derrubada, os lobos começam a se alimentar com fúria, rasgando e puxando a carcaça em todas as direções. Normalmente começam a se alimentar consumindo os órgãos internos maiores, como o coração, fígado, pulmões e parte do estômago. Posteriormente, os músculos do animal. Um lobo pode comer de 15 a 19% do seu peso corporal em uma única alimentação. Uma caçada pode durar minutos ou horas, dependendo se os ataques são bem-sucedidos ou não. Se um ataque falhar, os lobos continuarão a caçar até obterem sucesso.
Eles costumam perseguir animais mais velhos, jovens ou doentes, pois são mais fáceis de abater. É uma questão de sobrevivência. Comem o máximo que podem, porque podem passar muitos dias antes de comer novamente. As fêmeas podem ter filhotes todos os anos. O período de gestação dura de 62 a 75 dias. Os filhotes geralmente nascem nos meses de primavera ou início de verão. As fêmeas mais jovens têm de 4 a 5 filhotes e as mais velhas de 6 até 8 filhotes. O recorde visto até hoje foi uma fêmea que teve 14 filhotes. Elas constroem seus ninhos em uma toca ou esconderijos naturais, como folhagens, entre as rochas e troncos caídos. Mas a mortalidade é bem alta, com 60 a 80%. Eles nascem com os olhos fechados, com pelos curtos, parecendo bastante os filhotes de pastor alemão. Pesam entre 300 a 500 gramas. Mas eles crescem bem rápidos nos primeiros 4 meses de vida. Durante esse período, o peso de um filhote pode aumentar quase 30 vezes. Com 4 semanas de idade, os dentes de leite dos filhotes aparecem e começam a comer alimentos regurgitados pelos pais e outros adultos. Vão sair do covil, que é o seu ninho, com 8 semanas de idade. Depois de mais algumas semanas de desenvolvimento e crescimento, os filhotes de lobos às vezes podem participar das caçadas. No entanto, os filhotes só são observadores e permanecem assim até os 8 meses de idade. A partir daí, são grandes o suficiente para participar ativamente de uma caçada. Normalmente atinge a maturidade sexual quando tem 2 a 3 anos de idade. Nesse momento, podem sair de sua alcateia para encontrar um companheiro e iniciar um novo grupo. Os lobos foram temidos e também muito admirados por toda a história da humanidade. Os gregos antigos associavam os lobos a Apolo, o deus da luz e da ordem. Os romanos antigos ligavam o lobo a seu deus da guerra e da agricultura, Marte. A mitologia nórdica inclui o temido lobo gigante Fenrir, filho mais velho de Loki, e também Geri e Freki, os animais de estimação fiéis de Odin. A Bíblia contém 13 referências aos lobos. Por exemplo, em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Estão também muito presentes nas histórias infantis. Chapeuzinho Vermelho, escrito pela primeira vez em 1697 por Charles Perrault, contribuiu para a reputação negativa do lobo no mundo todo. Também outras histórias que mostraram o lobo mau, como Os Três Porquinhos e Pedro e o Lobo. No livro da selva, escrito por Rudyard Kipling, eles criam um menino Mowgli, com muita dedicação e amor. Realmente existem casos verídicos de ataques de lobos a humanos, mas é algo muito raro. Isso pode acontecer com lobos infectados com vírus da raiva e com um comportamento totalmente fora do normal. Uma pesquisa realizada durante 50 anos, até o ano de 2002, mostrou 8 ataques fatais na Europa e na Rússia e mais de 200 no sul da Ásia. Outra lenda muito antiga é do lobisomem. Provavelmente surgiu devido aos lobos doentes com a raiva e com ataques a humanos. Posteriormente, essas pessoas infectadas com o vírus se transformavam, vamos dizer assim, e tinham seu comportamento parecido com esses lobos doentes. Salivação constante, fobia à luz, agressividade e outros comportamentos. Assim, surgiu a famosa lenda. Os lobos têm poucos inimigos naturais, além do homem. Eles podem viver até 13 anos na natureza, mas a maioria morre muito antes dessa idade. Doenças e parasitas que podem afetar os lobos incluem a parvovirose, a sinomose, a raiva, piolhos e sarna.
Muitos criadores de animais domésticos, principalmente de gado, perseguem e eliminam os lobos. Isso tem sido um grave problema para a sobrevivência dessa espécie incrível. Geralmente os lobos atacam gado quando suas presas naturais são escassas. Muitos povos utilizam cães pastores para afugentar os lobos. Isso pode ter bons resultados. Na Turquia, é utilizada uma raça de cão doméstico chamado de Kangal para espantar os lobos, como cão pastor, um animal grande e muito forte. E os resultados são ótimos, ele realmente espanta. Porém, um lado negativo é que muitas vezes o Kangal é utilizado para caçar lobos e matá-los. Hoje, a população mundial de lobos selvagens está estimada em 300 mil animais. Em muitos lugares, eles já foram extintos. Partes da Europa Ocidental, Estados Unidos, México e no Japão. Foram exterminados na Grã-Bretanha em 1684, na Irlanda em 1770, na Europa Central em 1899, na França na década de 1930, em partes da Escandinávia no início da década de 1970. Mas em alguns desses locais eles estão voltando. No Canadá vivem entre 50 a 60 mil lobos, ocupando 80% de suas regiões naturais, tornando o Canadá um lugar importante para a preservação dessa espécie. Na Europa existem perto de 17 mil lobos em mais de 28 países. Na antiga União Soviética, as populações de lobos mantiveram grande parte de seu alcance histórico, apesar das campanhas de extermínio na era soviética. Seus números são de 1.500 na Geórgia, 20 mil no Cazaquistão e até 45 mil na Rússia. Inclusive povoando áreas de Chernobyl, onde ocorreu um desastre nuclear há algum tempo. Mas, devido ao excelente trabalho de proteção e reintrodução desses animais, o lobo voltou a povoar diversas regiões do mundo. Uma excelente notícia. No México e em partes do sudoeste dos Estados Unidos, os governos mexicano e norte-americano colaboraram entre os anos de 1977 a 1980 na captura de todos os lobos mexicanos que permaneciam em estado selvagem, para impedir sua extinção. Estabeleceram programas de reprodução em cativeiro para depois a reintrodução desses animais. A partir do ano de 2018, haviam 230 lobos mexicanos vivendo no México, 64 no Arizona, 67 no Novo México e 240 em programas de reprodução em cativeiro nos dois países. Israel protege seus lobos desde 1954 e mantém uma população de aproximadamente 150 animais. E esses lobos estão migrando para países vizinhos. Aproximadamente 300 a 60 lobos habitam a Península Arábica. A Turquia tem uma população estimada em 7 mil lobos. Fora da Turquia, as populações de lobos do Oriente Médio podem totalizar de 1.000 a 2.000 animais. No sul da Ásia, as regiões do norte do Afeganistão e Paquistão são redutos importantes para os lobos. Ele também está bem protegido na Índia desde o ano de 1972. Um levantamento feito em 2019 estimou que existem entre 2.000 a 3.000 lobos indianos no país. Na Mongólia, de 10.000 a 20.000 animais. Em 2017, lobos foram registrados na Dinamarca e eles não eram vistos nesse país desde 1813. No ano de 1995, lobos do Canadá foram reintroduzidos no Parque Nacional Yellowstone, nos Estados Unidos, e estão prosperando, apesar dos protestos de fazendeiros vizinhos do parque. As populações de lobos aparentemente estão aumentando em muitos lugares do mundo. Vamos torcer para que isso dê certo, né? Para que esses trabalhos de reintrodução, de proteção, dê bons frutos. O lobo é um animal magnífico que merece ser preservado. E é isso aí, meus amigos. Gostaram desse animal incrível? Um dos mais fantásticos do mundo?
Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça. Se inscreva aqui no nosso canal Animal TV e também no meu Instagram. E fique de olho, porque todas as semanas eu vou trazer diversas curiosidades como essa para você. Tchau, até a próxima!